Bem-vindas, bem-vindas a todas e a todas à Casa do Caminho, essa casa que gradativamente vai adentrando aos corações dos vossos lares. Sintam-se envolvidos carinhosamente pela energia do refúgio espiritual da cidade de Biel, na Suíça. Hoje estamos com a nossa irmã do coração, Thelma Rodrigues, que dará a continuidade do estudo do que é o Espiritismo, capítulo 1, pequena conferência, terceiro diálogo, o Padre. Desfrutem do alimento para os vossos corações e almas. Paulinha, não sei por que Paula. Thelminha, meu amor, é contigo. Seja bem-vinda mais uma vez. Gratidão. Que assim seja, namastê. Uma alegria imensa, hoje muita emoção, e vamos continuar o diálogo, que é o diálogo, na verdade, continuar não, nós vamos começar o terceiro diálogo, que é o diálogo de Kardec com o padre. Então, o Abade faz a seguinte pergunta: permitir-me-eis, Senhor, dirigir-vos por minha vez algumas perguntas. E antes de Kardec permitir que ele desenvolvesse as perguntas, Kardec responde: de boa mente, reverendo, mas antes de responder a elas, creio útil fazer-vos conhecer o terreno em que me devo colocar perante vós. Eu faço a leitura desse texto porque a riqueza dos detalhes, das perguntas e das respostas são muito grandes. E a delicadeza com que Kardec responde e como ele é para nós o bom senso reencarnado, ele tem uma condução no trato dessas perguntas que não podemos perder nenhuma parte do diálogo, correto? Então ele fala: primeiro que tudo, cumpre-nos declarar que não tenho a pretensão de vos convencer às nossas ideias. Então nós já pensamos isso. O Espiritismo não se propõe a fazer proselitismo, a fazer prosélitos, ou seja, a rebanhar pessoas em praças públicas, em locais de aglomeração, como nós vemos locais em vários metrôs e alguns companheiros de outras religiões que se colocam falando ou de Jesus ou da crença deles, já que o cristianismo tem tantas variantes e variedades. Nós vemos as pessoas querendo convencer para ir para aquela igreja, porque aquela igreja é que vai salvar. Eu até acredito mesmo que muitos companheiros religiosos tentam convencer os outros da sua verdade ou da sua visão da religião, das palavras de Jesus, por acreditarem que é a religião deles que salva. Mas a doutrina espírita nos trouxe, e Kardec já estava aliviado com essa resposta tão apropriada dos espíritos superiores. Não é fora da igreja essa ou aquela que não há salvação. É fora da caridade que não há salvação. E com isso consolidado no coração, ficou muito fácil para Kardec ponderar para o Abade. Então ele fala que ele não tinha pretensão de convencê-lo das ideias. Aí ele fala: olha, Abade, se desejardes conhecê-las pormenorizadamente,
estão expostas, e neles podereis estudá-las à vontade, através deles quem? Essas ideias expostas nos livros publicados. Então, nos livros que compõem o Pentateuco da doutrina espírita, o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, o Livro dos Médiuns e Obras Póstumas, estão todas, todas as respostas, todos os conteúdos da doutrina espírita. Nesta época, deste questionário com o Abade, já tinham sido publicados o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, no mínimo. Eu não tenho a certeza, depois até vou tentar ver se eu consigo entender a data, mas com certeza Obras Póstumas não estava ainda publicado, porque se esse diálogo era presencial, Kardec ainda estava vivo. Porque tá eu tenho aqui, minha linda, a sequência, eu tenho a sequência no Evangelho, na verdade, é bom esclarecermos, né? Porque Obras Póstumas não faz parte do Pentateuco Espírita, né? Então, Quais são os 5 do Pentateuco? O Livro dos Espíritos, 1857. Aí vem o segundo, o que é o Espiritismo, 1859. O terceiro, Livro dos Médiuns, janeiro de 1861. O quarto, o Evangelho segundo o Espiritismo, 1863. E o quinto, o Céu e Inferno, que é ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, que foi em 1º de agosto de 1865. No caso, é interessante... Zélia, eu não sei se o que é o Espiritismo é considerado do Pentateuco. Não, está errado, está errado. Não é não, o Espiritismo não é do Pentateuco, não. Não ele é do colocou... Pentateuco, não. Ele está aqui, obras de Kardec. Desculpa, o que é o Espiritismo não faz parte do Pentateuco, porque ele colocou aqui como as obras de Kardec, e o que é o Espiritismo não faz parte. Então, essas duas obras não fazem parte de jeito nenhum, porque nós sabemos do que... Pentateuco. o que é o livro... Repete aí, qual que é o Pentateuco? O que é o Livro dos Espíritos? O Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Peraí, vamos por data, vamos pela data. Está certinho. Aqui, ó, tá certo. Olha, Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, exatamente. O Livro dos Médiuns, a Gênese, o Céu e o Inferno. Porque... Exatamente. Nesta edição, nessa edição ele colocou como obras, exatamente. E não é. E eu pensava que ele tinha colocado como ordem. Então, como eu estava pensando em outra coisa, falei as 7 obras desta edição, que na verdade não são, porque as 2 que aqui o compõem não fazem parte do Pentateuco. É isso. Mas é muito bacana isso, né? Mas, Zélia, é isso que é estudar. Você imagina há quantos anos nós vamos estudando a doutrina espírita e precisamos continuar estudando. Até achei apropriado isso, porque no Evangelho, no nosso Evangelho no Lar, na penúltima domingo, eu falei com a minha irmã. Eu falei, Helena, eu tenho lido, ela chama Elcia Helena. Amorosamente, eu chamo ela de Lena, minha Lena. E aí, eu falei com ela, eu tenho observado que muitas vezes em livros que falam do pós-morte, da espiritualidade, em especial André Luiz, ele menciona quantas vezes eles estão tendo palestras no mundo espiritual referente à obra de Kardec. Porque não é óbvio, estudar uma só vez não é suficiente, é a primeira leitura. Divaldo nos fala que ele tem uma leitura do Livro dos Espíritos assim, perene. Ele termina a leitura, ele já engata de novo, entendeu? Ele está sempre relendo. Nós fazemos isso há anos também, porque cada vez... Principalmente que o Ernesto, no Evangelho, também prefere o que é o Livro dos Espíritos. Bom, então, quando o Ernesto quer, que é o meu esposo, que está aí, né?
ele quer participar, ele participa, porque ele tira férias, é óbvio, né? Do Evangelho. Tá Então, certo. se nós estamos já casados há 30 anos, e desde quando começamos, estamos, ó, sempre finaliza, e estamos indo, e cada Isso. vez é impressionante que é algo novo. É verdade, Zélia. É essa alegria da descoberta. É, Então, foi muito bom isso acontecer, da gente, assim, mais uma vez, consolida no coração, né? O exatamente. E eu Pentateuco. Então, acho, nós estamos sabe, aí. Vamos repetir o pra, Pentateuco? Ó. vamos, Livro dos Espíritos, o livro dos Evangelho segundo o médiuns, Espiritismo, isso, Livro dos Médiuns, o Evangelho na segundo... ordem, Hã? na ordem. Na Fala aí. ordem, na ordem. O livro Livro dos dos Espíritos, Espíritos, o livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese. olha que maravilha, é isso. Esse estudo, por isso que esse hábito que nós temos, Célia, do estudo em grupo, do estudo discutido, e fica aí, viu, gente? Marinete, Maria Helena, todos do grupo, não precisa de esperar a gente terminar para perguntar e participar, porque é fundamental que a gente tenha essa coragem santa, né? De trazermos as nossas dúvidas e de nós não termos medo, porque se a gente tivesse medo de errar, a gente não estava falando da E doutrina vamos espírita. equilibrando os nossos egos, né, Thelminha? Porque, Verdade. assim, é bom que nós estemos equilibrando os nossos egos, porque se não fosse assim, nós não estaríamos gravando agora, assim, de Isso cara em cara, e foi colocar exatamente nos canais, que será no isso. YouTube, porque se formos assim, não estaremos de acordo com a doutrina amorosa do Cristo, que é em Mas busca assim, do autoconhecimento. é maravilhoso. Então vamos Vamos voltar lá, aqui. meu amor. Hoje é muita emoção, viu? Depois a gente fala depois eu quero falar no ar da alegria da mensagem lida hoje, dos netinhos. Mas vamos lá. Então, Kardec fala, nós não temos, para poder dialogar, neles podereis estudá-las à vontade e aceitá-las ou rejeitá-las. O Espiritismo tem por fim combater a incredulidade e suas funestas consequências, fornecendo provas patentes da existência da alma e da vida futura. Então, isso é importante para nós, é balizador até hoje. Pensemos na época grave que estamos vivendo, os desafios que são mundiais, a pandemia que ela fez com que ela solidarizou todas as criaturas e mais, colocou no holofote principal, não é de um país, mas do mundo inteiro, a questão das nossas fragilidades frente a um vírus tão pequeno e que, por misericórdia de Deus, chegou para oportunizar a todos os homens encarnados nessa terra, na terra da promissão, dos trabalhos que podem realizar, oportunizar a todos os espíritos vinculados a esse orbe de expiação e prova e que está passando paulatinamente num processo lento que já começou nos 2 séculos anteriores e ainda vai acompanhar o próximo, porque as mudanças elas não são, ainda mais mudanças de orbe, então o planeta de expiação e provas para regeneração. E olha o que Kardec fala, a incredulidade ela deve ser combatida porque ela gera funestas consequências. Uma das consequências maiores, olha, a incredulidade em quê?
Qual que é a incredulidade que Kardec está falando que é a primeira? É que nós precisamos de acreditar na existência da alma e na vida futura. E ele fala, porque o Espiritismo fornece provas patentes da existência da alma e da vida futura. Então, o Espiritismo se dirige àqueles que em nada creem, ou que de tudo duvidam. Por que ele está falando isso? Porque ele está respondendo ao padre, e o padre tem as suas convicções. E o número desses não é pequeno, como bem o sabeis. Claro, o número de incrédulos na humanidade é grande, era grande na época de Kardec. E se nós fizermos a proporção de quantidade de homens na Terra, imaginem hoje, com mais de 7 bilhões de pessoas. Quanto nós temos mais de bilhões de pessoas que são incrédulas, porque tem muitos materialistas no mundo. Os religiosos não fazem um número muito grande. E sem contar do contingente de espíritos ligados à psicosfera da Terra. Aí vocês vão falar, mas eles são incrédulos? São, pois se alguns desencarnam e nem se dão conta que desencarnaram, estão padecendo nas zonas inferiores dos umbrais das regiões de expurgo no plano espiritual e não se reconhecem filhos de Deus, não se reconhecem espíritos imortais na erraticidade. O que é erraticidade, gente? Lá no Livro dos Espíritos está colocado, é o estado do espírito entre uma encarnação e outra. Então, nós que ainda não somos espíritos puros, só os espíritos puros que não estão na erraticidade. Por quê? Eles não são obrigados a reencarnar. Eles reencarnam no planeta, por misericórdia, por missão de ajuda e de amparo a nós que ainda estamos na erraticidade, no estado de erraticidade. Nós agora não, porque estamos encarnados. Olha, vivinhos aqui, nessa encarnação abençoada. Quando nós desencarnarmos, nós estaremos na erraticidade. Então, vocês vejam que o Kardec está falando aqui é vamos prover, vamos fazer estudos, vamos fazer encontros, vamos colocar canais no YouTube, estamos falando da tecnologia atual, né? Para que pessoas possam voltar nos estudos e terem a certeza. A primeira delas é que a doutrina espírita já forneceu provas patentes da existência da alma e da vida futura. Então, olha só que interessante, você falou uma coisa que eu estava lendo aqui no Livro dos Espíritos, na introdução ao estudo da doutrina espírita, no item 7, perseverança e seriedade. Você falou, vamos colocar estudos no canal de YouTube, vamos continuar, vamos isso. Olha só o que ele fala. O que caracteriza um estudo sério é a continuidade. Devemos admirar-nos de que não obter respostas sensatas a perguntas naturalmente sérias quando as fazemos ao acaso e de maneiras brusca, em meio a perguntas ridículas. Quem quer adquirir uma ciência deve estudá-la de maneira metódica, começando pelo começo e seguindo o seu encadeamento de ideias. Olha que interessante. Essa é a característica da proposta, inclusive, da Federação Espírita Brasileira, né? Que é essa seriedade com os estudos. Por isso que tudo tem periodicidade. Evangelização infantil é toda semana. Encontro da juventude. Os nossos mocidando, eles precisam de estudar toda semana. Os estudos têm periodicidade, tem planejamento dos temas, tem um planejamento publicado para que as pessoas saibam o que elas vão estudar, quais que são os temas seguintes, e isso espalhado em quantas casas espíritas, em quantos núcleos espíritas. Então, Kardec tem razão. Devemos deixar claro que a gente aprende é com o estudo e não com as palestras.
Porque as Pois palestras tudo. vão deslocar. Porque que tem Isso. várias pessoas que nós nos consideramos espíritas pelo fato de só participarem de palestras. E não é bem por aí. Então, é muito bom estarmos conversando aqui, que estamos. O objetivo do Espiritismo é aquilo que tem falando o Evangelho segundo o Espiritismo. É a perseverança do ser em dominar suas más tendências. Então, isso. Célia, nós só vamos fazer uma correção aí. É claro que as palestras, elas têm um fator de motivação enorme, de divulgação, porque os palestrantes que têm condição, como Divaldo Pereira Franco, Raul Teixeira, o nosso querido Haroldo Dutra, são muitos. Nós temos muitos excelentes palestrantes, mas eu sempre observei, Divaldo ia a Belo Horizonte, fazia as palestras, mas onde a gente mais aprendeu, Zélia, foi nos encontros, nos estudos, que duravam, às vezes, 3 dias inteiros, que a gente ia num dia de manhã, ficava até de tardinha, e assim ia. 3 dias de imersão. Cada um voltava para casa e voltava lá. E eu fico observando a importância dos estudos, e hoje nós sabemos que mesmo os estudos feitos em congressos maiores, eles são balizadores de grandes encontros e são fomentadores de entusiasmo, mas o que constrói o conhecimento dentro de cada um de nós, para operarmos essa tarefa hercúlea, que é domarmos as nossas más tendências. Sermos hoje melhores do que fomos ontem, amanhã melhores do que fomos hoje. Fazermos o que um sábio da antiguidade já nos tinha dito, não foi isso? Que Santo nós Agostinho. recebemos do conselho de Santo Agostinho, conhece-te a ti mesmo? Exato. Porque é uma inscrição no templo de Delfos, na Grécia, anterior à chegada de Jesus. Então, nós começamos a observar que nós temos o ego, esse que você se refere aí, e que várias mensagens do Evangelho segundo o Espiritismo. Você sabe que me impressiona isso, Zé? Muitas mensagens falam o seguinte: nós temos que estar constantemente lutando contra a vaidade, contra a arrogância, contra o egoísmo e orgulho. Imagine, o orgulho é o pai, assim, altaneiro, forte da vaidade e de todos os sentimentos que vão na linha da vaidade. Se achar importante, se colocar o primeiro na fila, achar que o que ele fala é melhor do que o que os outros falam, tudo isso. E, claro, se não tiver cuidado, a tribuna faz isso. Pois é. Por isso que não é fácil, não só a tribuna, como a mediunidade ostensiva. Por isso que nós temos que vigiar as nossas tendências, nós temos que ser humildes e não ficarmos bajulando os outros, não ficarmos toda hora enchendo as pessoas. Nossa, porque você é maravilhoso. Nossa, porque você é a melhor pessoa do mundo. Olha como é que eu vou fazer sem você. Isso aí forma uma piscina de areia movediça, não somente para nós, como também para quem atinge. Por isso que nós temos que fazer o que Dona Joana de Ângeles nos ensina: dosar o mel da brandura com o sal da energia nos condimentos da educação. Aí eu estou apropriando, ela está falando de educação, estou apropriando aqui. Nós temos que dosar sempre o que é mel e o que é sal. Nós estamos colocando 2 opostos, né? Se a gente nunca elogia um amigo, é difícil. De vez em quando você tem que falar. Você não pode deixar. Você tem que dar. Isso é reforço positivo. Então, eu fico muito à vontade de fazer isso, porque, como psicóloga hoje, e como professora da engenharia, 38 anos, Zélia, 38 anos de sala de aula. Tinha aluno
que a gente tinha que fazer força de lidar bem com ele, do tanto que ele era arrogante. Aí eu aprendi. Quando ele era arrogante comigo, eu falava assim, meu filho, você sabe que você sabe mais do que eu. E às vezes sabia mesmo, Hélio. E às vezes sabia mesmo. Aí eu aprendia com ele. Mas quantos eu dei a mão atrás e não deixei ficar para trás? Que ele falava, mas professor, eu não vou dar conta. Eu falava, dá, vai, eu dei conta. Mas professor, não tem diferença. Você não sabe, eu nunca... Eu falava com eles, olha, eu nunca fui nota 10 e 9. Meu filho, eu sou nota 6 e 7. O maior esforço para ter um 8 de vez em quando. Então, nós vamos ponderando com a nossa força, com a nossa energia, aí dosando os dois. Então, é isso que nós estamos fazendo hoje, e eu acho que é isso o que, na verdade, Kardec está nos propondo nesse diálogo, porque ele fala para o abade, olha, os que têm fé religiosa e a quem essa fé satisfaz, dele não tem necessidade de saber do espiritismo. Aí ele fala, aquele que diz, eu creio na autoridade da igreja, a igreja que Kardec coloca com I maiúsculo, que realmente é a Igreja Católica Apostólica Romana. Era uma contraposição muito forte, inclusive, dessa época nos caminhos lá da Europa. Aí Kardec fala, aquele que diz, eu creio na autoridade da igreja e não me afasto dos seus ensinos, sem nada buscar além dos seus limites, né? Não quero. O Espiritismo responde que não se impõe a pessoa alguma e que não vem forçar nenhuma convicção. Ô, gente, isso é bonito demais. Porque a liberdade de consciência, que é consequência da liberdade de pensar, é um dos atributos do homem. Não é o espiritista falando isso, não. Se nós estudarmos sociologia, filosofia, nós vamos, olha, Descartes fala isso. Penso, logo existo. Só que ele elevou a razão como o máximo da humanidade. O que o Espiritismo vem falando, olha, está corretíssimo o que Descartes está falando, mas é um pensamento cartesiano. Lembra do cartesiano? Quando a gente tem o eixo Y e o eixo X e a gente traça uma reta? E isso aí não pode mudar? Tem até uma equação, né? Se a gente colocar Y é igual a X mais B, a gente desenha infinitas retas. Mas o Espiritismo não é só reta, porque ele amplia, ele é a elipse, ele é o círculo, ele é a hipérbole, ele é todas as figuras. Ele vem dizer que nós somos múltiplos. Então, olha o bom senso de Kardec. Para esse homem que já tem o conhecimento religioso, não é que o Espiritismo quer dialogar, mas ele quer dialogar com aqueles que não acreditam em nada. Lembra do princípio lá que falou? O descrente, o incrédulo, aquele que pensa, que logica e tem dificuldade de entender Deus. E, às vezes, pela forma como ele foi criado, né? Nós respondemos muito ao que nós temos na nossa casa. Então, e o Espiritismo, se não a respeitasse quem? A liberdade de consciência, estaria em contradição com os seus princípios de liberdade e tolerância. Nós estamos dentro da liberdade e tolerância. Eu vou voltar com essa questão da liberdade e tolerância, viu? Porque Kardec está falando com adultos. Eu já vi muita gente falar assim, então não vou impor religião, não vou falar de Deus para meus filhos, não. Eu vou esperar que eles encontrem a verdade por eles mesmos, porque eu tenho que respeitar os princípios de liberdade e tolerância. Covardia essa. Isso é uma covardia, porque o espírito renasce e nos 7 primeiros anos de vida, de 0 a 7 anos, ele tem o esquecimento do passado, que já foi um dado que a gente fala, uma lição, item aqui desse diálogo, né, que é o espiritismo, e o espírito renasce,
esquecendo um pouco seu passado por misericórdia de Deus, é esquecimento do passado, para que ele possa fazer outras propostas. Então, nesses primeiros 7 anos, ele é terra virgem. A criança é terra virgem, que se ensemeando, muitas plantas vão crescer. E aqui eu quero trazer, Zélia, um depoimento tão feliz esses dias. Eu liguei para o meu filho, eu tenho muitos filhos, né, gente? 5. Eu liguei para um deles e falei, nossa, meu filho, parabéns pelo carinho, pelo empenho que você está tendo na sua vida. Às vezes a gente passa por questões tão complexas. Sabe o que ele falou comigo? Ele falou assim, mãe, uma das bênçãos que eu tenho é acreditar em Deus. E a crença em Deus, ela é muito forte quando a gente começa desde o berço. Eu falei, Pedro, antes do berço, meu filho, começou da barriga, porque eu conversava com os meus filhos na barriga. Quando eu lembro do meu terceiro filho, Diogo, que os outros 2 ficavam pondo a mão na minha barriga porque eu tive ameaça de parto prematuro, e eles ficavam na barriga rezando e falando, não, não tenha medo, vem, pode vir, essa vida aqui é difícil, mas é boa demais a gente ficar junto. Era falando com o Espiritinho, que ainda estava no ventre. Então, a gente fala de Jesus, a gente fala de espiritualidade, da realidade da existência da alma. O que é a existência da alma? Porque nós estamos aqui, né? Somos alma, nós estamos encarnados, somos espíritos encarnados. E na vida futura, é que ao desencarnarmos, na erraticidade entre uma encarnação e outra, nós seremos espíritos, filhos de Deus, herdeiros do universo. Mas se a gente tiver qualquer acerto com a lei, não fiquemos tristes. O esquecimento do passado vai nos permitir voltar de novo e recomeçarmos. Olha Isso é muito bom que você deixe claro, Thelminha, porque essa parte da liberdade, eu acho que tudo tem um equilíbrio. Porque quando você falou, não, eu vou deixar que os meus filhos escolham, ou então não vou levá-los para evangelização, o que é isso, aquilo outro, isso pode prejudicar muito futuramente. Eu sou a favor, sim, que exista isso, e nós temos exemplos vivos disso, né, Thelminha? Você mais do que ninguém. Olha, eu tenho uma amiga que participa do núcleo da família, representa o núcleo da família na FEB, na Federação Espírita Brasileira, e ela fala o tanto que esse assunto tem sido recursivamente discutido, de que a evangelização infantil e os princípios do evangelho, do culto no lar, do culto do evangelho no lar, são fundamentais na formação das mentes infantis para que possam ter uma real oportunidade de superar os desafios. Nós vamos voltar a falar nisso. Mas não é maravilhoso? Aí, não são maravilhosos os princípios? Agora nós vamos voltar. Kardec continua falando com o padre. A seus olhos, toda crença, quando sincera, aí ele está falando a seus olhos de quem? Aos olhos do Espiritismo. Olha que lindo. Toda crença, quando sincera e não permita ao homem fazer mal ao próximo, é respeitável, mesmo que seja errônea. Porque, é claro, nós sabemos que alguns princípios são errôneos ainda, mas está ensinando o amparo da fé, está mostrando o respeito ao semelhante. Então, Kardec fala, mesmo que seja errônea, é respeitável. Aí ele explica, se alguém fosse, ele está perguntando o que é ser, quando que não é, que seria contestada. Ele fala, se alguém fosse por sua consciência arrastado a crer, por exemplo, que é o Sol que gira ao redor da Terra e não a Terra que gira ao redor do Sol, nós lhe diríamos, acreditai-o se quiserdes, porque isso não fará que esses 2 astros troquem os seus papéis. Mas assim como não procuramos violentar-vos a consciência, respeitai também a nossa. O que Kardec está querendo dizer com isso? Olha, alguém fala assim,
Ó, não é o Sol, não é a Terra que gira em torno do Sol, é o Sol que gira em torno da Terra. É uma ideia equivocada? É. Mas vai trocar? Vai mudar a ordem dos astros? Não vai. Mas conforme a inverdade que for falada, conforme o equívoco colocado, pode atrapalhar muito o desenvolvimento de pessoas, de crianças e o entendimento dos outros. Então, como Allan Kardec era o bom senso reencarnado, e André Luiz vem nos reforçar que a bondade não exclui o bom senso em tempo algum, nós não podemos nos calar quando uma coisa é falada equivocada na tribuna espírita, quando equívocos são colocados, para que nós não cometamos o erro do silêncio, muito mais por covardia, por medo do nosso ego ser colocado em jogo, mas nós temos que falar. Entenderam, gente? Por isso que esse espaço de estudo dessa natureza ao vivo, a cores, no estudo, e que isso vai ao ar depois. Maravilhoso, Zélio. E isso nos concita, nos convida a um estudo absolutamente sério anterior. Quantas horas a gente não gasta na preparação de pensar o exemplo que vamos dar, de trazer. Eu trouxe hoje esse depoimento pessoal, porque ele é um depoimento muito querido, né? Muito feliz, que outras pessoas vão falar, vale a pena dormir com as crianças. Zélia, você acredita que eu tenho música para cada um dos meus filhos? Ah, que lindo! A primeira filha, Ana Paula, a música é assim, Papai do céu querido, eu quero agradecer o amor, o dom da vida, por ter e merecer. Eu quero subir montes, eu quero escalar estrelas, eu quero alcançar a lua, eu quero crescer boa. Querida, eu fazia canção de niná, entendeu? Entre uma amamentação e outra era isso. Que E lindo, todos eles. Thelminha! O meu último filho, João Guilherme, a música é assim, já está chegando a hora, ele vem bem de mansinho. João Guilherme está chegando, vem trazer no seu carinho esperança de vivência, vem viver feliz com a gente. João Guilherme está voltando, uma alma tão querida. Você imagina, ele foi o quarto. Imagina os 3 mais velhos cantando para eles, entendeu? Lindo. Isso enche o nosso coração de alegria. E lembro da gente cantando, que minha última filha, ela não é do ventre, né? Ela veio de uma outra barriga. E a gente queria muito a nossa querida Ana Clara. E a música era assim, onde estás, ó Ana Clara, nosso amor está aqui, juntos para conhecê-la, convivermos com Jesus. E nas lutas desta vida, 1000 venturas realizarmos. Vem conosco, filha amada, vem viver junto de nós. Sabe quando que a gente fez essa música e cantou junto? Eu estava grávida do João Guilherme de 6 meses. Ele nasceu 3 meses depois. Não conseguimos. 6 meses, ele já tinha 6 meses, quando um cunhado meu trouxe a notícia maravilhosa de que alguém não ia ter Ana Clara, não podia ficar, que tinham deixado no hospital, e a gente ficou com a história da Ana Clara. Não é maravilhoso? É uma É bênção. maravilhoso, gente. É uma bênção. Então, aquele que nos procura como irmão, nós o acolhemos como tal. Ao que nos repele, deixemo-lo em paz. É o conselho que não tenho cessado de dar aos espíritas, porque não concordo com os que se arrogam a missão de converter o clero. Então, nós não temos que fazer proselitismo. É isso que Kardec está nos chamando a atenção.
como que a gente arrasta? Como que a gente traz alguém para o movimento espírita? Pelo exemplo que arrasta. Se nós conseguirmos ser cartas vivas do Evangelho, se o nosso comportamento for de perdão quando somos agredidos, for de paciência diante da raiva do outro, for de silêncio quando a maledicência chegar, quando nós não justificamos qualquer problema do outro para não colocá-lo numa situação melindrosa, então nós estamos prestando atenção no que Kardec está trazendo. E aí, Kardec fala, se transformardes, porém, uma crença de si mesma, inocente, em instrumento de perseguição, ela então se tornará nociva e pode ser combatida. Estamos entendendo isso aí, gente? Kardec falando que não tinha que impor a crença para o padre, que não ia... Eu falando, olha, padre, eu estou te convidando para você ler, para você poder se informar com tudo que está nas obras já codificadas. Mas ele fala, se, porém, uma crença de si mesma inocente se transformar em instrumento de perseguição, portanto nociva, ela tem que ser combatida. Entenderam a diferença, gente? E aí, nós não vamos fazer proselitismo, eles falam, olha, nós vamos escolher todo mundo, nós não vamos combater quem nos repele. Isso não é problema para nós, porque todo mundo tem direito de escolha. Mas nós vamos combater quando uma crença for perigosa, quando ela causar perigo para o outro. Está claro isso, gente? Isso é muito importante. Isso é uma filigrana. Então, ele fala, olha, tal é o senhor abade. A linha de conduta que tenho seguido com os ministros dos diversos cultos que a mim hão se dirigido. Ele era muito procurado, Kardec. Aí, quando eles me interpelam sobre alguns pontos, dou-lhes as explicações necessárias, abstendo-me, no entanto, de discutir o quê, gente? Dogmas, de discutir dogmas, de que o espiritismo não deve sequer se ocupar. Dogma não é problema nosso. Aqui eu vou parar e falar o que é dogma. Por exemplo, um dogma que o espiritismo nunca gastou tempo. A virgindade de Nossa Senhora. Era virgem, concebeu virgem. Olha, não interessa. É a Mãe Santíssima que concebeu Jesus e nós temos as instruções que nós temos. Tá certo? E aí a gente fala, Mãe Santíssima. Virgem Maria. Muitas pessoas acreditam que são Virgem Maria. Não é que não seja ou seja, não importa. Outra coisa, sexo dos anjos. Existem assuntos, gente, que as pessoas se perdem em colocar. Porque o livro dos espíritos é taxativo. Espírito tem sexo? Não, espírito não tem sexo. Ele nasce no gênero masculino e feminino, dependendo das suas necessidades de aprendizado. Isso é maravilhoso, é libertador. E quem realmente estuda a doutrina espírita não fica preso nessas questões, não entra em querelas, não entra em discórdias, não entra em litígio. Não entra, fica na paz. Olha, quando eles desculpa, gente. Por serem todos os homens livres em suas apreciações, o Espiritismo não quer fazer prosélito. Nunca, porém, fui procurar esses ministros dos outros cultos no propósito de lhes abalar a fé por meio de qualquer pressão. Gente, uma pessoa que já tem a sua fé, mantenha a sua fé. Sabe por quê? Nós não respeitamos e não sabemos que todos no planeta estamos no processo de evolução. Então, cada lugar vai ter uma convivência com a crença, vai desenvolver os seus rituais. Mas o que Jesus falou quando a mulher samaritana ficou tadinha, desesperada?
ela ficou insegura, ela ia no templo junto com os judeus, eles falavam, tem que orar no templo. Aí os samaritanos, que eram mais largados, não tinham muitas regras, encontravam com os amigos, com o povo, falavam, não, nós vamos orar no monte. Aí ela está lá perto do poço, encontra Jesus e fala, mestre, eu vou orar no templo ou no monte? Eu vou para o monte orar ou vou para o templo lá em Jerusalém? Aí Jesus fala, nem no monte, nem no templo. Recolhe-te, minha filha, ao templo interno do seu coração e em silêncio, no seu quarto íntimo, converse com Deus. O que Jesus nos deu? Não existe intermediário, não existe sumo pontífice, não existe ninguém que intermedia nossa relação com a divindade, com Deus. E é nessa razão que Kardec vai, porque prestemos atenção. Olha, sintamos o sininho na nossa mente, o vibrar do nosso coração. Se o Espiritismo é o Consolador prometido, e Jesus falou, eu vos enviarei o Consolador prometido. Por que ele ia enviar? Porque naquela época a gente não conseguiu entender todas as coisas. Porque ele falava, tem ouvidos, mas não ouvem. Tem olhos, mas não veem. Então, se nós... Ele falou, não, então vocês ainda vão viver há muito tempo, eu vou vos enviar o Consolador prometido. Por isso que hoje a gente volta em Santo Agostinho, no Conhece-te a ti mesmo e no que faz o verdadeiro espírita. É a sua transformação moral e essa luta hercúlea com as más tendências. Porque nós temos que ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Por isso que às vezes a gente ouve alguém falando uma coisa, que no primeiro momento a gente não fica com raiva. Dói, claro. Você fala, gente, mas que absurdo. Olha, todas as vezes que eu fico injuriada, pode saber que eu vou pensar. Depois eu falo, gente, por que eu fiquei injuriada? A gente só fica injuriada, a psicologia fala isso. Às vezes alguém fala assim, já vem a psicologia barata, mas é verdade. Aquilo que a gente reage muito é algo que nós ainda temos que modificar do nosso interior. Então você pensa, por que eu tive raiva daquele momento? Por que eu tive vontade de sair correndo? Por que eu não queria ouvir? Porque falou uma verdade que me incomodou. Às vezes, no en passant, vem falando que eu sou egoísta. Eu falo, gente, claro que eu não sou egoísta. Você acredita que outro dia eu pensei isso, gente? Por quê? No miudinho, eu não sou egoísta, né? Essa coisa mais menor. Eu sou generosa. Mas qual que é o vício que está lá colocado no Livro dos Espíritos? É o orgulho, o egoísmo. Eu ainda não consigo ter, talvez, para dividir a banana eu divido, entenderam? Para dividir a comidinha eu divido. Mas e para dividir minha paciência mesmo? E para dividir a minha certeza de que somos todos filhos de Deus, que não temos hierarquia no mundo e que somos irmãos. Então, não tem uns que estão muito lá na frente. Se tiver, não cabe a nós sabermos, entendeu? Eu não posso ficar assim, nossa, será que eu já caminhei mais do que o outro? Se você faz essa pergunta para você, meu amigo, está errado, a gente já está equivocado. Qual que é a pergunta que o Santo Agostinho pediu para a gente fazer? Para fazermos? Eu cometi um erro hoje contra o meu irmão? Eu respondi mal? Eu tratei alguém com indiferença? Eu fiquei achando que eu era o melhor do grupo? Eu mesma achei que eu que estava com a melhor charrua, com a melhor ferramenta, eu fiz o melhor plantio? Aí nós pensamos, eu ainda estou pensando nisso? Isso ainda tem que caminhar demais. É esse que é o processo maravilhoso. Em compensação, profundamente libertador. Por que é profundamente libertador, meus queridos? Porque ele nos ensina que nós somos homens livres, que nós somos consciências livres, que nós temos o direito de pensar e, principalmente, que nós temos o direito de
escolher. Então, aí eu volto de novo. Nunca, porém, fui procurá-los no propósito de lhes abater a fé. Aquele que nos procura como irmão, nós o acolhemos como tal. Ao que nos repele, deixamo-lo em paz. É o conselho que não tenho cessado de dar aos espíritas, porque não concordo com os que se arrogam a missão de converter o clero. Sempre lhes tenho dito: semeai no campo dos incrédulos, onde há colheita a fazer. Semeemos no campo das pessoas que estão precisando. Vamos ter um sensor para descobrir quem está querendo nos ouvir e quem não está. Por isso que eu acho maravilhosa a internet, Zélio, porque está lá. A pessoa não tem que ficar pedindo. Olha que maravilha! Ela passa por aquilo e acha. Então, quem nos encontrar qualquer dia nessa mensagem, nesse encontro, revendo essa live maravilhosa, tenha certeza que todos nós estamos no caminho de descobrir a verdade, descobrir o caminho. E Jesus nos disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a doutrina espírita veio não como mais uma religião, ela veio como o futuro das religiões, porque o que ela ensina é que nos fará vencermos as grandes dificuldades das nossas vidas. Seja bem-vindo, internauta. Seja bem-vindo nesse caminho de paz e sinta-se abraçado por todos nós. E, se precisar, pode procurar o grupo, porque temos ouvidos de ouvir, ouvidos de ouvir e olhos de ver, porque nós estamos nos acostumando a ouvirmos as nossas próprias mazelas. Então, quando nós reconhecemos-nos frágeis e imperfeitos, é fácil de acolher qualquer imperfeição. Tenho aprendido com a doutrina espírita, e o Livro dos Espíritos fala isso e nos ensina, que nós devemos lutar e trabalhar contra o mal. É o que Kardec falou. O mal, aquele que cresce, o mal com L, que é aquele que cresce e que confunde e que arroga questões graves. Por exemplo, suicídio não é caminho, meus amigos. Nem suicídio assistido não é caminho. Eutanásia não é caminho. Matar o outro, até a esperança, não é caminho. Agora, segurarmos nas mãos uns dos outros e irmos até o fim é caminho, porque a doutrina espírita nos ensinou que nós não vamos aceitar o mal com L, os equívocos. Esse mal, a gente vai explicar e falar que não é correto. É correto fazer aborto? Não. O aborto não é correto. É um mal com L. Olha, mas qualquer um que tenha abortado já passou, cometeu um equívoco. Nós estamos aqui para abraçar, porque nós aprendemos a acolher o mal com o que somos todos nós. E falo com você, meu irmão, minha irmã, que está nos ouvindo, profundamente, amorosamente. Todos nós cometemos equívocos. E se eu estou aqui hoje, é porque muitos corações generosos, ao longo da minha trajetória, me acolheram nas minhas dificuldades, nos meus equívocos. E por isso que nós estamos aqui, tendo a coragem de fazer uma live, falando o que Kardec nos trouxe, em nome do Espiritismo. Mesmo sabendo das nossas dificuldades, nós sabemos que nós temos uma vontade que é uma das potências da nossa alma, a nossa capacidade de deitarmos num dia difícil e pedirmos a Deus que nos leve para algum lugar de amparo, e no dia seguinte levantarmos e darmos bom dia, dia, que sol maravilhoso, o frio está lá fora cortando, e a gente fala, bom dia, frio, bom dia, neve, bom dia, cada um de nós. E não é fácil, né? Vamos ficar, porque falta um minuto, e não é fácil estarmos fazendo isso e colocarmos o nosso rosto para o mundo,
porque temos as nossas, algumas coisas que nós não gostaríamos de mostrar, cometemos gafes imensas, as nossas debilidades, os nossos egos, mais uma vez, e também sabemos que temos também algumas restrições intelectuais, etc, etc. Eu que o diga, porque eu as tenho. Então, eu falei assim, eu vou colocar, porque aí vai ser muito... Cada vez que eu olhar e falar, eu fico com vergonha. Quando às vezes que eu estou vendo lá alguma coisa, meu Deus do céu! Uma vez eu até me equivoquei com a capital da Suíça, etc, etc, etc. De cansaço, de tudo isso. Mas eu falei assim, peraí, Zélia, vamos lá, é o ego, pela doutrina, e não é por você. Maravilhoso. Ó, esse nosso dia, acho que foi um dos dias mais maravilhosos que a gente encontrou, né, Zélia? Maravilhoso. E O nosso tempo já acabou, não já, Zélia? Vamos gravar, vamos então agora nos despedir dos nossos irmãos internautas, que tal deixar uma mensagem para eles? Olha, eu quero só falar que a fé sincera, a fé que não é superficial, a fé que remove montanhas, essa é a fé que vai nos ajudar a levantar a cada dia. Então, força aí com a fé. E aí, depois, eu até trouxe, na próxima vez que eu falar, eu vou trazer o capítulo do Evangelho. A fé remove montanhas. Um beijo. Então, sintam-se envolvidos com todo esse carinho, com toda essa fraternidade que estamos sentindo. Não é só a Thelma, a Zélia, somos todos nós que cometemos gafes, mas estamos tentando gradativamente equilibrar essas más tendências. Então, venha conosco no próximo encontro e seja envolvido gradativamente nesta harmonia. Beijo no coração, até a próxima.